Trabalho e Previdência. Atualmente, muitas pessoas se sentem livres para compartilhar suas vidas, expressar suas opiniões e até mesmo comentar sobre suas profissões nas redes sociais. No entanto, a internet não é terra sem lei, existe um limite para essa liberdade. Funcionários que falam mal da empresa, por exemplo, empresa que trabalham, falar publicamente sobre isso pode acarretar numa penalização. Inclusive, em algumas decisões da Justiça do Trabalho, comentários em redes sociais ofensivos às empresas foram caracterizados como falta grave. É sobre esse assunto que a gente conversa hoje com a advogada trabalhista Juliana Coelho, tirar essas dúvidas na coluna Trabalho e Previdência. Já vou aproveitar e dizer que se você quiser participar, anota aí, 981324088 é o nosso WhatsApp. Juliana, bom dia para você. Bom dia, Caio. Vamos falar desse tema super polêmico hoje na coluna Trabalho e Previdência. Quais penalidades, então, podem ser sofridas por um empregado que falar mal da empresa nas redes sociais? Caio, dependendo da gravidade do que seja dito nas redes sociais, as penalidades podem ir desde uma simples advertência, uma suspensão, até mesmo a caracterização da justa causa, porque atentar contra a boa fama e reputação da empresa para a qual você trabalha é um item lá previsto como possibilidade de justa causa. Uma falta grave seria, né? É uma falta grave. No caso da demissão por justa causa, quais são as verbas que o empregado perde? Ele perde boa parte das verbas que ele teria direito, caso fosse procedido uma demissão sem justa causa. Então, por exemplo, ele já não vai ter direito de cara à habilitação ao seguro-desemprego. Ele não vai ter direito à multa rescisória dos 40% do FGTS e nem ao saque do FGTS que já estiver depositado. Então, basicamente, o que é que ele vai ficar com direito a receber? As férias, se tiver férias vencidas, né, mais 1/3, e o saldo de salário. Então, ele perde aviso prévio, ele perde seguro-desemprego, ele perde multa do FGTS. Então, é realmente a penalidade mais grave dentro do ordenamento jurídico trabalhista. E se ele não comentar, mas alguém foi lá e falou, essa empresa blá blá blá, aí ele curtir. Ou até comentar na postagem que traga uma opinião negativa sobre o seu patrão, ou sobre os seus colegas de trabalho, né? A pessoa fala, esse chefe tá, a pessoa bota uma carinha assim, ou um legalzinho. Ele pode ser punido por isso? Por incrível que pareça, Caio, já aconteceram casos como esse na Justiça do Trabalho e a gente já tem decisões no sentido de que o fato de você não ter feito a postagem inicial, mas ter comentado, por exemplo, ter transformado aquela situação em algo maior do que deveria ser, vamos dizer assim, né? E participado em coautoria ali. Botou uma lenha na fogueira. Exatamente. Nesse caso, também vai haver responsabilização. Não necessariamente com a justa causa, mas vai haver responsabilização desse empregado. Afinal, qualquer pessoa que cometa algum tipo de dano à honra objetiva, seja de uma pessoa jurídica, que é o caso da empresa, vai precisar ser responsabilizado por isso na justiça. Uma advertência, vale a empresa fazer, por exemplo? Vale sim. Né? Vale 100%. Mas aí, mais uma vez, depende do que seja. Imagina um empregado da própria empresa dizendo, por exemplo, desde que seja realmente uma situação inverídica ou algo nesse sentido, que a empresa está vendendo produto estragado, ou que a empresa está assediando seus funcionários. Então, isso é uma coisa muito grave e muito séria. Tem alguma determinação legal aqui no Brasil sobre esses limites para a postagem dos empregados, né? Como é que a empresa pode regular essa questão e qual a régua, qual a medida para isso? Não existe uma determinação específica para manifestação em redes sociais, mas todo aquele que atenta contra a honra, contra a imagem, seja de uma empresa, seja de outra pessoa, né, pessoa natural, ele deve ser responsabilizado e há previsão lá no nosso Código Civil quanto a isso e na Constituição Federal. O principal ponto é que as empresas elas também precisam se atentar para essa nova realidade das redes sociais e pensar em políticas para seus empregados, de como fazer treinamentos, por exemplo, de como se portar nas redes sociais e como se manifestar, né, em questões polêmicas. Por falar em polêmica, vamos entrar no assunto polêmico agora. A empresa pode monitorar a rede social dos empregados, ficar lá de olho, a chefe dizer, ei, você postou isso? Pode fazer. O RH, né? Tem lá uma pessoa só pra isso. Você postou isso na sua rede social? E a pessoa fica, minha rede social privada, é privada, e aí? Será que tem um informante, né, da empresa ali dentro do seu... Ou até o limite de você dizer, não, mas eu estou postando algo na minha rede social privada, a empresa pode se meter? Nesse caso, Caio, de fato, o limite é que a empresa ela pode fiscalizar, por exemplo, e-mails corporativos, celular que foi concedido pela empresa, computador, hardwares e softwares que foram concedidos pela empresa, ou que tem realmente um perfil comercial.
Porém, essas manifestações públicas, imagina que é alguma coisa que realmente atinja, né, a honra e a imagem da empresa ou de outros funcionários. Então, ainda que seja no perfil pessoal, você não tem carta branca e liberdade para falar tudo a todo tempo. Então, a empresa não pode monitorar, mas caso seja verificado, ela pode sim tomar as medidas cabíveis. A empresa pode, por exemplo, se posicionar contra uma pessoa que faz uma postagem política ou posta uma foto com roupa de banho. Isso pode, dependendo da empresa, pode gerar alguma complicação? Nesse caso, aí sim faz parte da vida privada do funcionário. Então, se a pessoa foi para a praia e postou uma foto na praia, foi para uma festa, postou uma foto na festa, se posicionou politicamente em face do candidato A, B, C ou D, isso aí a empresa não pode limitar. É mais realmente com relação à postura entre empregado e empresa, diretamente. Vamos falar do empregado agora? A gente falou da empresa. O empregado ele pode ser obrigado a indenizar o empregador, a empresa, nessas situações de publicações que mancham a reputação da empresa? Com certeza, Caio. Dependendo do nível do que seja colocado ali naquela postagem, ele pode ser, sim, tanto obrigado a retirar, por exemplo, a postagem, quanto até mesmo indenizar a empresa, se for comprovado que aquela situação ali transbordou do limite do razoável. A grande questão é essa, qual o limite do razoável? Aí só o juiz e o judiciário, analisando o caso em concreto, vai poder nos dizer, mas a gente tem que ficar atento, porque a responsabilidade civil vale para todos, empregados e empregadores. Tem um ouvinte aqui perguntando, falando o seguinte: isso é relativamente novo, Juliana? Sou do tempo que justa causa era apenas em caso de roubo. Não deixa de ser algo novo porque a internet é algo novo. Isso. Quanto a essa questão do espaço... É o Paulo que está perguntando isso. Obrigado, Paulo, pela participação. Quanto a essa questão do espaço da internet, é novo. Mas o artigo lá, 482 da CLT, que prevê as hipóteses de justa causa, ele sempre previu, eu acho que é inciso K, a linha K, que informações que manchem a honra e a boa fama da empresa... Não com relação à internet. Exatamente. Elas são consideradas como justo motivo para a aplicação de justa causa, como falta grave. Então, isso não é novidade. Isso está na CLT desde sempre. Agora, a aplicação disso nas redes sociais, sim, é novidade. São processos, normalmente, assim, os últimos que a gente vê são do ano passado para cá, que tem se proliferado essa questão na Justiça do Trabalho. E tem um ouvinte, Wellington Nóbrega, dando um recado, né, para quem pensa em fazer isso. Ele diz: as pessoas estão muito sem noção hoje, postam tudo na internet. E porque a internet você entra ali, né, Ju, no Twitter, por exemplo, e pergunta: o que você está pensando agora? Aí a pessoa acha que pode postar o que está pensando. E nem tudo que a gente pensa, gente, é para ser publicado, para ser publicizado, guarda um pouquinho, matura, às vezes na força do hábito, você está com raiva ali do chefe ou com raiva da empresa, atrasou um pagamento, você e aí você pode ser responsabilizado por até perder seus direitos. E às vezes até uma situação que não envolve, por exemplo, uma violação de direito trabalhista. Faz parte da interação humana. Nossa, que pessoa chata, nossa, que pessoa fedorenta, nossa, que pessoa... Né? Minha chefe é XYZ. Complicado, não pode colocar. Complicadíssimo. E até para você ser contratado por uma outra empresa, né? Que aí já entra na área trabalhista pessoal, na área de carreira. Isso pode manchar sua carreira, né? Fazer ter esse tipo de atitude. Ainda que não expressamente e diretamente, mas imagina você se envolver numa polêmica como essa. E aí começa a sair em portais de notícias, em decisões publicadas na Justiça do Trabalho, ainda que não diretamente, porque a empresa, óbvio que isso não vai atrapalhar a sua carreira do ponto de vista de desenvolvimento, mas acaba que reflete indiretamente na sua reputação. É isso. Exatamente. Juliana Coelho, muito obrigado, pessoal que adorou, falando no WhatsApp, que o assunto é ótimo. Obrigado, tá, pessoal? Tem aqui o Josias dizendo: parabéns, esses assuntos, pautas ótimas.